Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, observando que o trecho vai até o versículo 9. Vamos dividir então esse trecho em duas partes para dar uma dinâmica melhor à gravação. A primeira parte, que vamos até o verso 5, apresenta uma lista de vícios ou pecados, a maior das pastorais, talvez a maior do Novo Testamento, com 18 vícios ou pecados, apresentados ao líder da comunidade, ou seja, ao Timóteo, que é o representante pastoral, é o representante dos pastores, dos líderes das igrejas, para que tenha a sua observação quanto ao comportamento dos hereges. É interessante observar que esses 18 vícios ou pecados são apresentados ao líder da comunidade e também a todos os discípulos para serem observados entre aqueles que estão na comunidade. Ele vai dizer na parte A do verso 5 que estas pessoas às quais precisamos estar atentas, elas têm aparência de piedade. Ou seja, é uma forma dele dizer que estas pessoas estão presentes ou chegam a estar presentes na comunidade cristã, trazendo ensinos que vão desviar-nos do ensino do evangelho deixado por Jesus e transmitido pelo apóstolo Paulo. Assim, para que não haja uma dificuldade na análise dos discursos, porque às vezes não é tão fácil observar o ensino que desvia, ou seja, às vezes a composição do discurso, do ensino, a oratória é tão bem feita, é tão bem elaborada, que não conseguimos identificar a princípio algumas heresias ou alguns desvios ou algum ensino que vai contra o Evangelho de Jesus. Assim, nesse trecho, o autor procura orientar o líder da igreja a observar o comportamento, a observar os aspectos morais, os aspectos comportamentais. Assim, esse método também fica acessível a todos os irmãos e irmãs da igreja, que muitas vezes não têm uma condição de fazer uma avaliação do discurso dentro da teologia, dentro das questões que são trazidas, muitas vezes de forma sutil. Então, apresenta-se um método, um modelo para se enxergar aquele que não vem em nome do Senhor de fato, por meio dos seus comportamentos. Então, esses 18 vícios ou pecados, essa lista bastante grande, é para ajudar tanto o pastor da igreja quanto os irmãos e irmãs da igreja a olharem para aqueles que vêm ensinando a palavra. Se eles se comportam dentro desses 18 vícios, então é uma evidência de que são apenas aparentes religiosos, que não têm a fé verdadeira. E aí ele vai encerrar o versículo 5 dizendo: foge também desses. Então é muito interessante que a preocupação aqui não é apresentar uma lista de pecados dos de fora, dos descrentes, mas sim uma lista de pecados que poderão ser observados dentro da própria igreja, naqueles que vêm ensinando a palavra, mas são falsos ensinadores. Assim, com esse objetivo, podemos iniciar lendo o versículo 1 que diz: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esse início apontando para os últimos dias, dando um caráter apocalíptico ao que se vai dizer, refere-se a um período que é muitas vezes indicado no Novo Testamento, por exemplo, em Marcos capítulo 13, versículo 20, ou 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 3 ao 11,
aponta-se para um momento mais na frente, num futuro próximo ou não, em que as circunstâncias, em que as situações se tornarão muito difíceis. E esse grau de dificuldade se dará pelo aumento do mal, pelo aumento da dominância do mal no mundo. Ou seja, é um período futuro, próximo ou não, em que será caracterizado por um aumento do domínio do mal, em que o bem, aquilo que é bom, perderá espaço para o aumento da maldade. Ao fazer isso, ele chama os irmãos e irmãs da igreja para esse período próximo ou não que está diante de nós. No entanto, o objetivo do texto não é trazer um estudo sobre esse período que virá, e sim para o presente, mostrando que esse período que virá está sendo de alguma forma antecipado por esses hereges, por esses falsos ensinadores, falsos cristãos, piedosos apenas na aparência, religiosos apenas na aparência, que se infiltram na igreja e procuram desviar os crentes que querem ter uma vida de acordo com o Evangelho de Jesus. Então, mesmo que ele nos aponte para o futuro, para esses tempos difíceis que virão, no entanto, o seu objetivo é falar do presente. De que forma que o presente já manifesta, de alguma maneira, o comportamento de pessoas que vão mostrar, antecipando, essa maldade dos últimos dias. E como disse, esses que ele nos chama a observar estão presentes entre os crentes, não são os de fora. E assim ele diz, verso 2: pois os homens serão, falando desse futuro, próximo ou não, dos últimos dias, desse período apocalíptico em que o mal terá uma predominância maior. No entanto, o objetivo é falar do presente, pois no verso 5 ele vai dizer ao Timóteo, aos líderes e a todos os cristãos: foge também destes. Ou seja, o imperativo está no presente. Foge dessas pessoas. Então, hoje, no presente, essas pessoas se apresentam, embora ele começa o texto dizendo que os homens serão, lá naqueles últimos dias que ele apontou no versículo 1. No entanto, já se manifesta no presente. Por isso, a ordem, o imperativo: foge hoje dessas pessoas que apresentam esse comportamento. Essa lista de 18 vícios ou pecados é a maior das pastorais. Encontramos outras pequenas listas nas pastorais, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 9 e 10, capítulo 6, versos 4 e 5. E também em Tito, capítulo 3, verso 3. Uma outra lista, bastante significativa, bastante grande, fora das pastorais, está na carta aos Romanos, capítulo 1, versos 29 ao 31. Então a lista começa no versículo 2, apresentando para nós 18 vícios ou pecados para observarmos nesses que ensinam a palavra deturpada. Mesmo que você não tenha condição de avaliar o conteúdo do ensinamento, não tenha um conhecimento bíblico para avaliar esse conteúdo, no entanto, olhar o comportamento e a forma como vivem, isso sim é possível a todas as pessoas, independente do grau de conhecimento teológico bíblico. Diz assim: os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, ou seja, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, que seria melhor traduzido por sem amor aos pais, ingratos, irreverentes, e aí continua. Bem, por que a lista de vícios, esta lista de vícios, começa com egoísmo e avareza? Porque este sentimento, este comportamento pecaminoso
vai reger todos os demais. O que vai caracterizar os últimos dias? Um homem, o ser humano, amante de si mesmo, desejoso de agradar apenas a si mesmo, ou seja, egoísta, voltado para si, vivendo apenas para si, cujo objetivo de vida é satisfazer a si mesmo, e para alcançar essa satisfação própria, pessoal, individual, ele fará todas as coisas que lhe estará ao alcance, prejudicando os outros. Então, é um comportamento desses últimos dias que já antecipa-se no meio da igreja, até mesmo por esses falsos ensinadores e falsos cristãos, é o comportamento egoísta, que está em oposição ao comportamento ensinado por Jesus, que caracteriza o Evangelho, que é o compartilhar, que é o dividir, que é amar o outro, que é se preocupar com o outro, que é considerar o outro mais importante até mesmo que nós mesmos. Ou seja, o ensino do Evangelho sempre leva o homem, o ser humano, a olhar para o outro, a se importar com o outro, a dividir e compartilhar aquilo que tem com o outro, a olhar a necessidade do outro, a se preocupar com aquilo que o outro precisa. Então, em oposição à mensagem do Evangelho, de que sempre visa o coletivo, que sempre visa e se preocupa com o que os outros estão precisando, está a mensagem dos últimos dias, ou o comportamento dos últimos dias, que visa o pensar em si mesmo. Então, o egoísmo é o primeiro pecado aqui da lista, mas que vai reger todas as 17 pecados que se seguirão. Pois o egoísmo é a característica primária, é a característica principal que vai desencadear todos os demais comportamentos. Se você olhar os 17 vícios que se seguirão, todos eles estarão regidos pelo egoísmo. É o egoísmo que vai ditar todos os outros, ou seja, é a busca de uma satisfação para si, é o interesse de agradar apenas a si mesmo, que vai levar esse homem, esta mulher, a ultrapassar os limites e a se comportar de forma que os outros não existam, não sejam importantes, não estejam no raio do seu olhar, ou seja, na intenção do seu viver. Então, a primeira característica dos falsos ensinadores que estão no meio dos cristãos é o egoísmo. O desejo apenas de si mesmo, de acumular para si mesmo, de juntar para si mesmo, e não o objetivo de dividir, de contribuir para a melhoria dos outros, mas sim para si mesmo. Sempre o eu primeiro, sempre o eu quero, o eu preciso, eu tomo, eu mereço, eu sou importante, eu sou melhor. Sempre o egoísmo vai reger todas as ações que se seguirão. Segue-se então a avareza, que é um desenvolvimento do egoísmo. Ou seja, o que é a avareza? É o amor ao dinheiro. Mas o amor ao dinheiro para quê? Para acumular esse dinheiro para quê? Para dividir? Para compartilhar? Para melhorar a vida dos outros, para melhorar a vida da comunidade, para fazer aquilo que em Atos capítulo 2 é dito, para comprar mantimentos e dividir com os que têm fome? Não. A avareza, ela é caracterizada pelo sentimento anterior que nasce, que é o egoísmo. A avareza é o amor ao dinheiro para satisfazer a si mesmo, e não um desejo pelo dinheiro para resolver os problemas dos outros, e sim de si mesmo. E assim a gente vai observando que os pecados vão sendo desenvolvidos a partir do primeiro egoísmo. Orgulhoso. O orgulhoso é caracteristicamente egoísta. Arrogante, da mesma maneira. Blasfemadores, ou seja, fala mal das coisas sagradas, fala mal das coisas relacionadas a Deus, cuja mensagem divina sempre traz uma preocupação coletiva,
O egoísta, ele não suporta essa mensagem de amor, essa mensagem de preocupação coletiva. Então ele vai blasfemar os ensinamentos de Jesus, ele vai blasfemar os ensinamentos divinos, que se preocupa com todo o ser humano, e não apenas com um indivíduo, com apenas um ser humano. Deus amou a todos e deseja que todos sejam felizes. E aí continua, desobediente aos pais, que numa melhor tradução seria sem amor aos pais. Também é caracterizado pelo egoísmo, ou seja, o egoísta não quer dividir os seus bens, dividir os seus recursos com os seus pais. Não manifesta amor e cuidado por eles. Não é só uma questão de obediência, é uma questão de cuidados, de afeição, de se importar, de cuidar deles e gastar o seu dinheiro com eles naquilo que eles precisam na sua velhice. Ou seja, como reconhecer um falso cristão no meio da comunidade? Como reconhecer um falso ensinador? Muitas vezes questiona-se o discurso, começa a procurar uma palavra ou uma frase para condenar o herege, e, no entanto, o autor nos mostra um caminho muito mais eficaz. Olha a sua vida. Ele não tem cuidado com os seus pais, ele não ama os seus pais, ele não cuida dos seus pais, ele é egoísta, ele é avarento, só pensa em dinheiro, só fala em dinheiro para si mesmo, para cobrir os seus desejos particulares. Então é um falso ensinador. O autor nos aponta um caminho melhor, mais fácil de enxergar o herege ou enxergar o falso cristão no meio da comunidade. Basta olhar para esse comportamento. Se ele não cuida dos pais, diz até, mesmo nas pastorais, é pior do que o descrente, quem não tem cuidado com os seus progenitores. E aí ele continua, ingratos, não recebe o benefício, não manifesta gratidão, irreverente, ou seja, não tem respeito pelas pessoas. Tudo isso começa com um egoísmo, começa com o egoísta. Verso 3, desafeiçoados, ou seja, sem afeição, sem amor, sem empatia, não sente a dor do outro, implacáveis, ou seja, intolerantes, são ferro e fogo. Isso, claro, quando se trata dos outros, mas quando se vai tratar de si, aí vai pedir a misericórdia, o amor, a tolerância. Mas o implacável é implacável sempre com os outros, né? Ou seja, ele é intolerante, é ferro e fogo. Caluniadores, fala mal dos outros. Isso é bem evidente também quando numa comunidade cristã alguém se manifesta caluniando outras pessoas. Claramente é um falso cristão, está ali no meio, tem uma aparência religiosa, mas nega o poder, a eficácia de uma vida com Cristo de verdade. Sem domínio de si, ou seja, não domina os seus impulsos, não domina as suas iras, não domina os seus desejos, cruéis, tem prazer na maldade, e aí, claro, que o cruel sempre vai justificar a maldade por alguma, como se fosse um ato de justiça. Ah, fulano, ele merece, ele fez o mal, ou seja, certamente os torturadores de Jesus não se achavam cruéis. Eles estavam obedecendo ao governo que passou para eles a mensagem que Jesus era um bandido, um marginal que tinha feito muitos males e que desejava o mal de todo mundo. Então, quando eles torturavam Jesus, provavelmente acreditavam que estavam fazendo o correto. Isso é um subterfúgio muito utilizado pelos cruéis. Eles procuram justificar a crueldade, como se fosse uma vingança, como se fosse uma paga merecida. Cuidado, muitas vezes podemos estar sendo cruéis e se auto-justificando a crueldade. Inimigos do bem, tudo aquilo que é para o bem, não gosta, a não ser que seja para si mesmo. Traidores, ou seja, não são confiáveis, verso 4. Atrevidos, se metem onde não deve e entram onde não é para entrarem. Enfadoados, que é uma palavra também parecida com
jactanciosos, vaidoso, orgulhoso, mas inclina-se também para um conteúdo semântico de enganador, aquele que se engana. Antes, amigo dos prazeres que amigos de Deus. Ou seja, o primeiro pecado, no verso 2, egoísta, vai reger todos os outros 17. E aí o final, o último, amigo dos prazeres, antes amigo dos prazeres que amigos de Deus, vai fechar esse grupo de vícios que mostra o amor a si mesmo. Ou seja, o egoísta, lá da primeira palavra da lista, é aquele que ama os prazeres. Ou seja, para ele, o prazer de si mesmo, o prazer desejado e buscado, é maior do que a justiça, a verdade e o interesse dos outros. Não importa se ofende os outros, se cria problemas para os outros, se cria uma injustiça, se vai entristecer ou tirar direitos dos outros. Para ele, o importante é satisfazer o seu prazer. Esse desejo maligno de sempre buscar o seu prazer em detrimento das consequências para o próximo. Então, a lista fecha-se com esse amor amigo dos prazeres, que vai caracterizar basicamente o egoísta. E aí, verso 5, finaliza essa parte que vou trabalhar neste momento. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Com isso, o autor nos está falando que esses homens, com esses pecados listados, não estão fora da comunidade cristã. Ele não está aqui trazendo para nós uma preocupação, um julgamento dos que estão fora da comunidade cristã. Ele está falando para nós tomarmos cuidados, porque esses homens listados aqui estão na comunidade cristã, ou seja, eles têm aparência de piedade, eles parecem ser religiosos, eles têm uma aparência piedosa, mas eles negam o poder. Ou seja, onde está o poder do Evangelho? O poder do Evangelho está no comportamento. O poder do Evangelho está na vida, está na transformação, no abandono ao pecado, numa vida de amor e se importar com o próximo. Este é o poder do Evangelho, que transforma alguém que só pensava em si mesmo em alguém que começa a pensar nos outros, em alguém que só buscava os seus próprios prazeres e interesses para alguém que começa a pensar e se preocupar no bem-estar dos outros. Esse é o poder do Evangelho, é a transformação de uma vida egoísta para uma vida fraterna, de uma vida que só ama a si mesmo para uma vida que ama e se preocupa com o próximo. Esse é o poder do Evangelho, é uma vida voltada para o amor, como Jesus nos ensinou. Então, às vezes, há a aparência religiosa, mas não há o poder, que é a vida vivida segundo os ensinamentos de Jesus. E aí vem o imperativo final, no verso 5, foge também dessas pessoas. Por quê? Porque elas estão próximas. Elas estão na comunidade cristã. Elas estão entre nós. Então diz ao pastor, ao Timóteo, foge destas pessoas. E com isso também está dizendo a todos os cristãos e cristãs. Não é, como Paulo também já disse em outros momentos, não é deixar de se relacionar com os de fora da igreja, porque senão vamos viver isolados. Mas é deixar de se relacionar com aqueles que, dizendo ser irmão, for uma pessoa com um comportamento que não corresponda ao Evangelho de Jesus. Então, esse fugir dessas pessoas significa afastar-se desses falsos irmãos que estão nas comunidades cristãs, mas que são apenas fingidores, que só apenas fingem uma religiosidade para alcançar e satisfazer os seus desejos egoístas. Assim, finalizamos nesse verso 5 e no próximo vídeo vamos continuar os versos 6 até o verso 9. Um abraço.